Olá, gurizada, estamos aí de novo. Vamos começar a falar sobre embriologia animal, tema que vai entrar na nossa ESP no final desse período de nivelamento em 2021 e que vai encerrar, por fim, o ano de 2020. O tema embriologia animal é um tema bastante interessante. Algumas turmas já tiveram aula de maneira presencial, outras ainda não. Mas seguimos lá. A embriologia que foi dada do ano 2020, ela tinha como premissas alguns pontos, né, que devem ser observados pelos alunos. Foi dado esse conteúdo ao longo das aulas, né, das aulas gravadas em vídeo, né. Como o Departamento de Educação visa que vocês tenham pelo menos uma noção mínima sobre a embriologia animal, alguns desses pontos foram sacados fora, né? Deixando apenas o mínimo do mínimo, como eu falava para vocês. É o mínimo, o aluno não pode deixar de saber exatamente o que está ali, né? O que vai ser dado nesse nivelamento. Então, não serão todos esses pontos que vão ser dados, tá? Para essa prova. Bom, vamos começar falando e recapitulando alguns pontos importantes sobre o processo de embriogênese, desenvolvimento do embrião, que começa com a segmentação. A segmentação, e aqui muito do foco será dado à segmentação feita pelo desenvolvimento embrionário de um Homo sapiens, né, de um ser humano, e que ele já caracteriza aqui como sendo um óvulo oligolécito, tá, com pouco vitelo. A clivagem, ou seja, os processos de divisão que ocorrem nas células, ocorre de maneira total e igual, ou seja, é totalmente são isômeros, né? Partes completamente iguais, tá? Do desenvolvimento do embrião. Relembrando que quando ocorre a fecundação, o espermatozoide fecunda um óvulo, a primeira estrutura que se desenvolve é o ovo, né? Então esse ovo ele se desenvolve, também chamado de zigoto, ele se desenvolve e começam seus processos de divisão mitótica, clivagens, até atingir um número mais ou menos de 64 na espécie humana, células idênticas, onde ainda não há diferenciação, e essa fase é conhecida como mórula. Tá? Sucedem-se as clivagens, mas neste momento a mórula ela se expande. Todas as células que estão até mesmo no interior da célula, do grupamento celular mórula, vão para a periferia. O que nós conhecemos nessa fase como sendo blástula. A blástula ela é um amontoado de células totalmente iguais e no seu interior é oco, como mostra a imagem à direita, a mais à direita possível. Tá? No seu interior oco, mas não vazio, tá? Possui líquido e essa cavidade, a chamada blastocele, ela fará um papel importante no processo de desenvolvimento do embrião. Ok? Nesse momento, a blástula ela vai chegar numa fase em que nós chamamos de gastrulação. É o desenvolvimento da primeira estrutura que vai dar origem a um grande sistema no teu corpo, o sistema gastrointestinal, o sistema de aquisição de energia. Ok? Então, é importante nós visualizarmos aqui embaixo, nessa imagem da esquerda, que a mórula ela possui dois polos, um animal e um vegetativo. Tá? Os polos animais vegetativos eles têm papéis distintos, das quais o polo animal ele vai desenvolver a estrutura nervosa no futuro desse embrião. Tá? E as células começam a ter papéis distintos quando elas mudam o seu tamanho. Observa que tem macrômeros, né, células grandes. Eu tinha falado para vocês que eram isômeros, né? Aqui não, já são macrômeros, células macrômeros grande e células menores, micrômeros, tá? E quando essa blastocele, esse espaço que eu falei para vocês, começa a ser comprimido pelo processo de invaginação do polo vegetal, olha aqui, ó, começa a se desenvolver uma estrutura que vai dar origem ao teu intestino, ao sistema primitivo do sistema digestório. Nós chamamos de arquêntero, tá?
Nesse momento, tu tens já o aparecimento da primeira estrutura importante, o blastóporo. Anota no canto, blastóporo, tá? Blastóporo é uma estrutura muito importante no desenvolvimento dos animais, porque ele pode dar origem à boca, ou pode, dependendo do animal, dar origem ao ânus, tá? Quase que via de regra, a maior parte, nem todos, dos invertebrados, eles são indivíduos chamados protostomados. O que isso tem a ver com blastóporo? Tudo. Quando o blastóporo dá origem à boca, o blastóporo ele vai se destinar à boca. Todos os indivíduos que têm essa herança genética são indivíduos conhecidos como protostomados. Então são todos indivíduos conhecidos pelo grupamento dos invertebrados. Tá? Quando o blastóporo, no desenvolvimento embrionário, se esse embrião for um embrião de um indivíduo vertebrado, né, cordado, a gente chama assim, primeiramente cordado, esse indivíduo será chamado de deuterostomado. Certo? Importante observar aqui também o aparecimento de 2 folhetos, tá? 2 tecidos germinativos. A palavra germinativo é bem a mesma coisa que quer dizer na botânica, tá? Eles germinam, eles desenvolvem-se, tá? O primeiro deles, mais externo, ectoderme, e o segundo, mais interno um pouco, bem fazendo a parede interna aqui, mesentoderme, tá? Também chamada em alguns livros mesoderme. Okay? Acabado o processo de gastrulação, nós vamos falar a respeito do próximo. A fase de neurulação. A fase de neurulação, pessoal, como o próprio nome já diz, é a formação do tubo neural. E principalmente de uma estrutura que para alguns animais vai fazer muita diferença. Para nós, um pouquinho, tá? O tubo neural e a notocorda. O tubo neural, pessoal, é aquilo que tu conhece hoje como medula óssea interna, claro, né? Perdão, medula óssea não. Medula espinhal. Medula óssea é outra coisa. Medula espinhal, tá? E a notocorda, um tecido de sustentação desse tecido nervoso, e que em alguns vertebrados ela permanece. Como o caso de alguns orocordados, alguns cordados que são primitivos. No segundo ano nós vamos falar bastante sobre isso. Cordados bastante simples. Mas na maior parte dos cordados, que aí entra o grupo dos vertebrados em geral, vertebrados, aqueles que têm vértebras, tá? A notocorda ela não se faz necessária, porque as vértebras substituem o papel que a notocorda tem de sustentação. Então o tecido ósseo vai envolver esse tubo neural e proteger esse sistema tão importante. Tá? Então observando aqui novamente esse esquema, se nós pegarmos aqui a fase anterior, o final da fase anterior, a gástrula, um corte, nós vamos ver a partir desse corte que tem uma abertura aqui, né? Aqui o arquêntero, o blastóporo, né? E fazendo outro corte aqui, ó. Vamos fazer outro corte e eu vou mostrar de dorso, tá? Mostrando de dorso, nós vamos ver por cima, tá? Por essa parte de cima aqui, nós veremos o arquêntero por cima. O blastóporo não está aqui evidenciado, porque nós pegamos essa parte aqui, ó, e viramos ele para nós. E aqui é possível ver a ectoderme em azul, em amarelo a mesentoderme ou mesoderme, e a partir desse momento, aqui no dorso, começa o que nós chamamos de achatamento da ectoderme e da mesoderme. Tá? Esse achatamento forma como se fosse uma placa. Tu nota que já está assumindo cores diferentes aqui. Por que ele assume cores diferentes? Porque o processo de diferenciação celular começa a se dar. Nota que já não são as mesmas células. São células que estão assumindo o seu papel. O DNA é o mesmo, mas a função daquela estrutura naquele local é outro.
tá? É o de formar a chamada placa neural. Olha aqui, ó. Esse azul mais escuro vai se encurvar e formar como se fosse uma gota, tá? Ele invagina para o interior do arquêntero, assim como a mesoderme, que se invagina, tá? E ele forma, essa mesoderme, dois grandes espaços. Cá embaixo dá para ver, ó, dois grandes espaços forrados de tecido. Esses espaços novos chamam-se celoma. Importantíssimo isso no desenvolvimento dos grupos animais. Tá? Essa estrutura azul mais escura, que eu falei para vocês que forma uma gota, que é a placa neural e agora a gota neural, é o que vai dar origem ao teu sistema nervoso. E tu nota que aquele azul mais clarinho, que fazia o papel de ectoderme, vem e completa e fecha toda a estrutura externa. Tá? Aqui, olha só, essa estruturinha que está dobrando aqui, né, é parte da mesoderme. Ela vai se diferenciar também num vermelhinho mais claro, né, e formar aquela estrutura que está aqui, ó, e foi ponteada no slide anterior, que é a notocorda. Nota que a notocorda, e eu falei isso para vocês, é uma estrutura de sustentação. Ela sustenta o tubo neural. Imagina que isso aqui não pode se torcer a ponto de quebrar. A notocorda ela faz um papel de auxiliar com que esse tubo neural não flexibilize a ponto de quebrar esses tecidos. Então ele mantém o embrião rígido. Tá? Esse canal neural que está aqui no meio, ó, é o ponto central do chamado tubo neural. O celoma, e nós vamos falar bastante isso no segundo ano, pessoal. O celoma é um espaço que ele é formado a partir da mesentoderme ou mesoderme, que é destinado à formação de alguns sistemas de órgãos. Nós vamos ver isso mais à frente. Tá? Alguns animais não têm esse sistema. Alguns animais não têm celoma. São indivíduos acelomados. Nós vamos ver isso no segundo ano. Tá? Alguns animais têm um celoma falso, é o chamado pseudoceloma, tá? E a maior parte, em diversidade, veio com indivíduos celomados, tá? Que deu oportunidade de aumentar o tamanho do animal, ganhar mais estruturas fisiológicas, né, órgãos, e com isso o animal conquistou novos ambientes e a diversidade aumentou. Ectoderme, mesoderme, notocorda cá embaixo, endoderme cá embaixo, aqui em amarelo, ó, tecido que forma o revestimento, o terceiro e último folheto, endoderme. Ele forma o revestimento do teu tubo digestivo. Ó. Certo, gurizada? Esse desenho, esse esquema final, principalmente, já foi palco de vários exercícios, até mesmo do livro de vocês, provas de vestibular e etc. Vamos seguir. Nós temos ainda aqui essa imagem que mostra em close, né, a parte da invaginação do tecido e formando a gota, tá? Essa gotinha que está aqui, feita em tecido ectodérmico e diferenciado, né? Ele foi um tecido diferenciado. Cá embaixo em verde, ó, está a notocorda. O tubo neural se fecha, tá? Essas células amarelas são células de compensação. E a ectoderme está aqui, ó. Ele vem e fecha. Aqui é a ectoderme, ó. Ele vem e fecha o tubo neural. Tá bom? Aqui mais uns esqueminhas mostrando, né? Mais quase que 3D, né? O tubo neural, o celoma em verde aqui nesse esquema, certo? E essa é a imagem. Essa é a imagem que várias vezes entrou em questões de vestibular, tá? Alguns nomes aqui, pessoal, são nomes só para constar, para te mostrar como pode aparecer. Pode, é muito difícil, tá? É bastante difícil. São termos mais técnicos, tá? Um nível, vamos dizer assim, um nível mais aprofundado. Mas acabei deixando para vai que vocês veem esse nome em algum lugar. Então, no processo de embriogênese, começa tudo num zigoto, evolui para uma mórula, a mórula expande para uma blástula, a blástula se curva, se invagina numa gástula, sistema digestório, e desse sistema digestório a última fase de neurula. Tá?
É a última fase? Sim. Nela está presente os 3 tecidos embrionários para aqueles que têm os 3 tecidos embrionários. Como nós estamos estudando o foco, vamos dizer assim, basicamente, é o tecido, são os tecidos humanos, nós vamos mostrar aqui o processo de desenvolvimento a partir daqueles tecidos generativos, o processo de formação dos órgãos, o que nós chamamos de organogênese. Tá? A formação dos órgãos, então, para alguns tecidos, como o mais externo de todos, a ectoderme, ele vai formar, por exemplo, a epiderme e seus anexos. Por exemplo, anexo da epiderme são as unhas. Tá? Sistema nervoso, como já vimos, né? O sistema nervoso ele se invagina, formando o tubo neural. Então, todo o sistema nervoso veio do tecido ectodérmico. Algumas glândulas exócrinas, como é o caso da lacrimal, das salivares, tá? E todo o revestimento bucal. O tecido mesodérmico, por exemplo, forma a derme, que sustenta a epiderme, ela nutre, sustenta, vasculariza toda a epiderme. Forma a notocorda, tá? Que no caso, para nós, substitui pelas vértebras. Forma o esqueleto axial, a coluna, no aparelho urogenital, sistema circulatório, esqueleto apendicular, todos os membros e o sistema circulatório são todos eles formados pelo tecido mesodermal. E a endoderme, epitélio respiratório, glândulas e epitélios do tubo digestivo, revestimento interno da bexiga. E esses são os principais pontos. Vai me perguntar, isso tem que saber? Claro que tem que saber. É o mínimo, tá? Então tem que ficar sabendo sim. Para mostrar aqui uma imagem bonitinha, né, a respeito da estrutura que se forma depois de completar, desse embrião completar todo o seu desenvolvimento, desenvolver os membros posteriores, os membros anteriores, o crânio, as estruturas de olfato, até mesmo aparecer com a estrutura já predestinada à cópula e, no caso, aqui urogenital, nós temos então aqui a fase conhecida como a fase de feto, fase fetal. O indivíduo está pronto e ele só vai ganhar desenvolvimento em alguns sistemas, aumentando o seu tamanho e até mesmo desenvolvendo a sua funcionalidade. Isso ocorre mais ou menos ali em torno de 12 a 16 semanas. Tá bem? Vamos falar dos anexos embrionários. O embrião possui alguns anexos. Tá? Então, são estruturas, que são elas? Né? Estruturas que derivam dos folhetos germinativos e que não fazem parte do corpo do embrião. Para deixar mais claro, quando vocês nasceram, vocês não carregaram e não carregam com vocês até hoje o cordão umbilical. Né? Então, a partir desse momento, vocês deixaram esses anexos e descartaram esses anexos. Né? Alguns deles, por exemplo, a vesícula vitelínica, né? Ou também chamado saco vitelínico, que é o armazém dos alimentos, né? O vitelo. Ele, para alguns animais, ele é a única fonte de nutriente. É o caso, por exemplo, de aves. As aves, por exemplo, só têm o vitelo para poder se alimentar, não tem cordão umbilical. No nosso caso, nós temos também vesícula vitelínica, porém ela é muito pobre em nutriente, haja visto que nós vamos usar o cordão umbilical da mãe. Né? O âmnion é uma bolsa da água, né? Tá aqui na volta aqui do embrião, ó, nesse esqueminha, na volta do embrião. É uma bolsa d'água que tem a função de fazer a proteção. Essa bolsa que eu falo a vocês é aquela bolsa que rompe-se, né, quando o bebê nasce. Córion, também chamado de serosa, faz trocas gasosas. É importante observar e ressaltar que trocas gasosas são feitas principalmente por indivíduos que não têm conexão com os pais. É o caso das aves e dos répteis. Tá? Peixes também fazem esse tipo de processo, haja visto que eles trocam diretamente com a água, porque os ovos dos peixes não têm casca. Tá? E um dos últimos, tá? O alantoide. O alantoide também é chamado armazém de excretas, é para onde todas as excretas chamadas nitrogenadas, o resto de toda e qualquer fisiologia celular baseada em nitrogênio, vai ser acumulada no alantoide, tá? Nessa estrutura reservada para isso. Ainda há dois, tá? Diferentes, né? Que são exclusivos dos mamíferos: a placenta e o cordão umbilical, tá? Exclusivos dos mamíferos e bem importantes.
A vesícula vitelínica é o primeiro anexo a surgir nos vertebrados e tem como função nutrir, né, esse embrião que está em contato com a mãe. Que não está em contato com a mãe. Então é uma região ligada à porção ventral do embrião, tá? E guarda bastante nutriente. Grupos que usam principalmente como a única fonte de alimento, onde é bem desenvolvida. Isso tem que saber. Peixes, aves e répteis. Nesses grupos que não tem contato com a mãe, tem que te lembrar disso. Vitelo é quem não tem contato com a mãe, tá? Tem uma vida à parte. Peixes, aves e répteis. Então essa vesícula é muito desenvolvida. Nos anfíbios não tem uma vesícula típica, tá? Não é conhecida como vesícula típica. O vitelo fica no interior dos blastômeros, ou seja, as células dos anfíbios guardam o vitelo e ali ele se desenvolve. Tá? Ele gasta energia direto da célula e não através de uma bolsa onde a célula vai buscar o nutriente. Compreendido? E nos mamíferos, principalmente os eutérios ou placentários, né, o grupo dos placentados, ele é muito reduzida, até porque usa placenta, e é responsável nesses, né, no caso dos mamíferos, responsável pela produção de hemácias nos primeiros estágios de vida. Tá? Então a vesícula tem vitelínica tem um papel diferenciado dos mamíferos. No caso do âmnio, é uma membrana fina, delimita uma bolsa repleta de líquido e é formada pela ectoderme e a mesoderme. Tá? Funções: evitar o ressecamento do embrião, proteger contra choques mecânicos, e tudo isso serve como uma maneira para que o indivíduo resista ao ambiente onde ele foi colocado. Normalmente esses indivíduos estão em ambiente terrestre. Tá? Imagina um ovo de um réptil rolando pela areia, não é? E ele se choca muitas vezes no banco de areia, ou imaginando uma galinha, não é? Que a galinha põe o ovo, ele cai, às vezes o ovinho cai, e ele tem o embrião protegido, né? Então a intenção é fazer com que esse embrião fique protegido dos impactos mecânicos e evite o ressecamento desse embrião, tá? Quem tem bem desenvolvido esses indivíduos, essas estruturas? Répteis, aves e mamíferos. Possui o âmnio bem desenvolvido. Tá bem? Córium, tá? É uma membrana fina que envolve outros anexos e é o mais externo, formada pela ectoderme e na mesoderme. Se junta com o alantoide para formar o alantocório, uma função importante nas aves e nos répteis, tá? Quando tu faz o ovo cozido, gurizada, só para vocês terem uma ideia, vocês às vezes quando vão abrir o ovo tem uma película, né? Uma pelezinha que envolve aquela casca do ovo, né? Por dentro, claro, né? Aquilo ali, pessoal, é o alantocório. É uma casca, uma camada de proteção que faz as trocas gasosas entre o embrião e o meio externo. Tá? Mamíferos, ele vai se juntar à parede uterina e vai formar a placenta. Isso já entrou em prova, gurizada. Tá? Já teve em questões de vestibular. O córium, para os mamíferos, ele converte-se em uma placenta. Ok? É fácil, é só tu lembrar que nos répteis o cório ele faz troca gasosa, tá? Proteção, tá? Elimina excretas. Tudo que a placenta faz, a placenta protege contra patógenos, né? Faz trocas gasosas através da estrutura de contato capilares masculinos, capilares da mãe e da criança, não é? E faz também o processo de eliminação de excretas através também desses sistemas de capilares entre mãe e filho, tá? Alantoide. O alantoide é uma membrana que está aqui na volta, aqui, ó, pequenininha, tá? E que fica ligada na parte posterior do embrião. Também é uma membrana em forma de saco e que ela tem uma grande e importante função. Trocas gasosas, armazenamentos excretas, principalmente, remoções de sais de cálcio da casca, isso é importante, e incorporação no esqueleto desse indivíduo, que vai facilitar a saída do animal ao nascer. Um pintinho, por exemplo, quando ele está começando a ficar pronto, ele começa a necessitar de cálcio, principalmente para a formação do seu esqueleto.
a mãe deixa um depósito de cálcio na casca do ovo que lhe protegeu durante seu desenvolvimento. Então, nesse momento, o alantoide faz o papel de retirar este cálcio dessa casca, tá? E colocar este cálcio disponível para a absorção do tecido ósseo da ave. Tá? A mesma coisa acontece nos lagartos, né? Acontece nas serpentes, no caso, que também são indivíduos vertebrados, embora não tenham apêndices. Tá bem? Nos mamíferos, ele se reduz e forma o chamado cordão umbilical. Nota que o papel é um pouco diferente já, né? O caso do alantoide, que removia excreta, sai de cálcio e tudo mais, lá nos mamíferos, ele simplesmente vira o cordão umbilical, que conecta a placenta, ok? E a placenta, então, é uma estrutura vascularizada nos mamíferos, é uma junção do córeo alantoide na estrutura do endométrio materno. Não adianta formar córeo alantoide e ele não se juntar no chamado endométrio materno. O professor, o que é endométrio materno? É a parede interna do útero, tá? Por muitos autores, ele não é considerado um anexo embrionário, tá? Já que tem uma parte materna, uma fusão de tecidos, tá? E é uma fusão de tecidos entre mãe e feto. Então não é considerado um anexo embrionário. Para nós, vamos considerar como um anexo embrionário, visto que o autor que nós utilizamos, ele considera isso, tá? O que faz a placenta? Troca de substâncias entre o organismo materno e fetal. Ele ainda, nos primeiros meses de gestação, a placenta trabalha produzindo o hormônio progesterona, tá? Que, além de substâncias de defesa, faz uma barreira contra infecções, nutre, respira e excreta tudo que o embrião tem para fazer. Nota que aqui é uma fotografia de uma placenta que foi retirada, obviamente, e em conexão com o cordão umbilical. Nota que existe um grande sistema de vascularização aqui. Tá? Ocorre onde? Mamíferos metamérios, tá? Os chamados marsupiais. Marsupial, para quem não sabe, é o canguru, é o gambá, tá? Ou seja, vivíparos, né, com placenta rudimentar. O tasgo, o canguru, o koala, gambá, e aí vai. Mamíferos eutérios, placentários, ou seja, a maior parte dos indivíduos, vaca, né? A maior parte deles, tá? E também uma observação que eu coloquei aqui em vermelho, não ocorre nos prototérios, chamados monotremados, aqueles que põem o ovo, o famoso ecdna e o ornitorrinco. Esses não têm placenta, porque ainda eles têm um resquício reptiliforme da evolução que eles vieram de um grupo de répteis mamiliformes. Falaremos sobre isso no segundo ano, tá? O cordão umbilical, então, é uma exclusividade dos mamíferos, só eles têm. É o elemento de ligação entre o feto e a placenta materna. Duas artérias de uma única veia, o que garante uma nutrição e uma respiração eficiente entre embrião e mãe. É formado a partir do alantoide da vesícula vitelínica e é removido a partir do momento em que é retirado o bebê do interior da mãe. Tá? No caso das aves, nós temos aqui uma imagenzinha, né? Mostrando que o alantoide, tá aqui, ó, o alantoide que dá origem ao cordão umbilical, é apenas um saco. E esse saco vai ser consumido, vamos dizer assim, durante o processo e vai deixar de fazer parte da vida do embriãozinho, tá? No caso aí já pintinho, ok? Aqui no caso é um mamífero, né? Na cavidade amniótica, o âmnio, o saco amniótico. O alantoide, velocidade da placenta, olha aqui, ó. É um desenho, um esqueminha bastante simples, né? As velocidades da placenta e que se conectam com a mãe. E aqui está o córeo que deu origem depois à placenta, o alantocóreo, né? A junção alantocóreo, origem à placenta. Ok? Bom, gurizada, espero que vocês tenham relembrado, recapitulado e até a próxima aula. Até mais!